amigo torcedor Cruz Maltino. Eu quero começar aqui primeiramente já trazendo informação relacionada a Alan Saldívia. Para quem me acompanha sabe muito bem que eu não estou aqui para mentir, não estou aqui para trazer verdades, estou aqui para esclarecer a todos vocês o que acontece dentro do nosso Cruz Maltino, né? Tivemos aí nessas últimas horas uma informação dada por um jornalista que é referência de fato hoje aqui no jornalismo carioca, com muitas fontes, com muitas informações exatas, que é o nosso amigo Vene Casagrande, que trouxe, né, nesse iniciozinho de tarde de quarta-feira, que o Vasco acertou a contratação de Alan Saldívia junto ao Colo-Colo. Informação do Vene Casagrande é que o Vasco irá comprar do clube chileno 50% dos direitos econômicos do zagueiro e ainda terá a opção de compra de mais 20% dos direitos econômicos do jogador. Amigo, não tô aqui para falar se a informação do Vene tá certa ou tá errada. Tô aqui para dar a minha informação e eu já inicio aqui esse Fala Gigante deixando muito bem claro que essa parte dos 50% dos direitos econômicos é praticamente isto mesmo que vai acontecer. Só tem uma mudança aí nessa situação. Por quê? Informação dada pelo Vene é que o Vasco vai comprar 50% dos direitos econômicos do zagueiro. E de fato vai. Só que mesmo diante de estar comprando 50% dos direitos econômicos do zagueiro, o Vasco terá o Alan Saldívia neste ano de 2026 apenas por empréstimo. E pode parecer loucura, pode parecer assim difícil até mesmo de entender, mas isso irá acontecer. O Vasco ele vai assinar com o Alan Saldívia, a expectativa é que isso aconteça nesses próximos dias. O Vasco internamente entende que essa situação vai ser resolvida até o final desta semana. E quando a assinatura acontecer, no ato da assinatura, o Vasco da Gama terá 40% dos direitos econômicos do Saldívia. Será um empréstimo até o final de 2026, com o Vasco no momento da assinatura pagando ao Colo-Colo um valor para ter o Saldívia pelo período de um ano, automaticamente receberá também 40% do passe do jogador. Então, empréstimo de um ano, com o Vasco pagando ao Colo-Colo, eu não tenho esses valores aqui, então não posso trazer a vocês. O Vasco pagando ao clube chileno um valor para ter o Saldívia pelo período de um ano e recebendo 40% do passe do atleta. O nome disso, amigo, é o seguinte: empréstimo com aquisição de percentual do passe. O Vasco está fazendo, volto a repetir, um empréstimo com aquisição de percentual do passe. Percentual de 40% do passe do jogador. É algo que já é visto de forma natural no continente europeu, entretanto aqui no futebol brasileiro aos pouquinhos isso já está sendo visto inclusive pelo próprio Vasco. O Vasco fez algo semelhante com o Cuesta, o Vasco fez algo semelhante com o Andrés Gomes. E logo após a assinatura o que pode acontecer e o que vai acontecer inclusive, o Vasco então assina com o Saldívia, contrato até o final de 2026, tendo 40% do passe do jogador. Ao término desse contrato por empréstimo, o Vasco compra 10% do passe. Isso está em contrato. No final do período de um ano, o Vasco terá que adquirir mais 10% do passe do jogador. E aí se assemelha à informação dada pelo Vene. O Vasco terá 50% do passe do atleta ao final de 2026. E aí, amigo, automaticamente o Vasco tendo 50% do passe do jogador é metade do Colo-Colo e metade do Vasco da Gama. Só que o Vasco da Gama ainda tem possibilidade de comprar novos percentuais do passe do Saldívia. E além disso, permanecer com o Saldívia ou não. Final do período de um ano, o Vasco pode ou renovar o empréstimo até o final de 2027. Caso não queira a renovação do empréstimo, o Vasco pode comprar o jogador em definitivo. Vamos supor que o Saldívia deu certo aqui, brilhou, se destacou, conquistou a titularidade. O Vasco pode comprar o Saldívia para se resguardar e garantir a compra em definitivo desse jogador. Caso o Saldívia apareceu ali em alguns jogos, o Cuesta ainda continuou com a titularidade, o Vasco quer manter o Saldívia para 2027, o Vasco renova o empréstimo por mais um ano. Caso internamente o Vasco entendeu que o Saldívia não foi bem, que não vale a pena ter a sua permanência, o Saldívia volta para o Colo-Colo, mas o Vasco ainda permanece com 50% do passe do jogador. Se essa última opção não acontecer, se o Saldívia permanecer ou por empréstimo até o final de 27, com o Vasco renovando ao final de 26, ou o Vasco compra em definitivo o jogador, o Vasco poderá, amigo vascaíno, comprar até 85% do passe de Alan Saldívia. Então, hoje a situação é exatamente essa. O contrato ainda não foi assinado, o Vasco segue aguardando uma resposta, tá?
do Colo-Colo. O clube chileno ainda não deu essa resposta ao Vasco da Gama, até porque é uma questão de dúvida. Essa dúvida aí que você está sentindo, né, com relação, pô, o Vasco vai comprar, o Vasco vai pegar emprestado. Os dirigentes do clube chileno também sentiram essa dúvida, também tiveram essa dúvida e foi isso que atrasou a negociação. Mas hoje o molde de negociação é exatamente esse: empréstimo até o final de 2026, com o Vasco no ato da assinatura, tendo já 40% do passe do jogador. Ao final de 2026, o Vasco adquirindo mais 10% do passe do atleta e tendo a possibilidade de renovar o empréstimo, comprar o atleta em definitivo ou simplesmente Saldívia voltar ao Colo-Colo, com o Vasco tendo 50% do passe do zagueiro chileno. Então, a situação é essa. Para esclarecer, as coisas definitivamente estão aí nos ajustes finais entre Vasco da Gama, né, e Colo-Colo. E amigo vascaíno, a informação que me foi passada é: caso o Colo-Colo não responda ao Vasco da Gama até o final dessa semana, o Vasco vai ao mercado em busca de outro zagueiro. Show? Então a informação é essa que eu tenho a trazer aqui a vocês relacionada a Alan Saldívia. Show? Deixa claro aí a sua opinião nos comentários. Informações importantes, muitas informações sobre o nosso Cruz Maltino nessa... E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.